Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 9 e 10. Efésios, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: Ora, isto ele subiu, que é, se não também havia descido, às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: Ora, isto ele subiu, que é senão que também havia descido, às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo para fortalecer a fé dos cristãos e revelar a grandeza da obra realizada por Jesus Cristo. Nos capítulos anteriores, Paulo apresenta Cristo como o Salvador, que reconciliou pecados com Deus através da cruz, derrubando a barreira que separava a humanidade do Pai e estabelecendo uma nova aliança baseado na graça. Ao chegar ao capítulo 4, Paulo destaca a autoridade suprema de Cristo e declara que aquele que subiu aos céus foi o mesmo que antes desceu às partes mais baixas da terra. Nos versículos posteriores, ele mostra que após a sua vitória, Cristo concedeu dons à igreja e continua governando soberanamente sobre seu povo. Essa passagem se harmoniza com outras declarações das Escrituras, como por exemplo em Mateus 12:40, Jesus afirmou que estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. A Bíblia nos ensina que Jesus desceu para ser derrotado ou atormentado pelas trevas. Na cruz, sua obra redentora foi plenamente consumada, quando declarou: está consumado. Sua descida revelou e proclamou a vitória conquistada através de seu sacrifício. Quando Cristo morreu, seu corpo foi colocado no sepulcro, mas sua missão ainda estava proclamando diante de toda a criação visível e invisível a vitória conquistada na cruz. Aquele que nasceu em Belém, caminhou pelas estradas da Galileia, curou enfermos, liberou cativos e ressuscitou mortos. E agora entrava no período mais profundo da sua missão redentora, revelando que a obra consumada no Calvário jamais poderia ser anulada. O pecado havia sido vencido, a condenação havia sido quebrada, o poder da morte estava derrotado. Mas aquilo que os olhos humanos parecia uma derrota irreversível era na verdade o momento em que a maior vitória da história estava sendo estabelecida. Enquanto muitos acreditavam que tudo havia terminado no Calvário, Cristo revela que o seu sacrifício havia vencido o pecado, quebrado a condenação e retirada da morte o seu poder. Sua descida não representava fracasso, mas confirmação que os propósitos de Deus permanecem inabaláveis, mesmo quando tudo parece perdido aos olhos humanos. Aquele que havia entregado sua vida por amor, agora demonstrava diante de toda a criação, visível e invisível, que nenhuma força das trevas seria capaz de impedir o cumprimento dos planos eternos de Deus. Ao terceiro dia, a pedra foi removida, a morte perdeu a sua autoridade, e o túmulo não conseguiu reter aquele que é a própria vida. Jesus ressuscitou triunfante, provando para sempre que não existe poder maior do que sua autoridade, nem circunstância capaz de frustrar os propósitos de Deus.
Vivemos em uma geração marcada pelo medo, pela ansiedade, pela culpa e pela falta de esperança. Muitas pessoas carregam batalhas invisíveis, enfrentam perdas, decepções, enfermidades e situações que parecem não ter solução. Em alguns momentos a dor é tão intensa que o coração se sente como um sepulcro fechado, sem expectativa de mudança. A ressurreição de Cristo nos lembra que Deus continua agindo mesmo quando tudo parece terminado. O mesmo Senhor que venceu a morte é capaz de restaurar vidas feridas, fortalecer os cansados, levantar os que caíram e trazer esperança para aqueles que acreditam que não há mais saída. Talvez exista alguma área da sua vida que pareça sepultada. Talvez você esteja enfrentando uma luta que ninguém conhece ou carregando um peso que parece impossível suportar. Mas a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. A última palavra não pertence à dor, ao medo, ao fracasso, à morte. A última palavra pertence a Cristo. Por causa da obra redentora de Cristo, há esperança para o desanimado, perdão para o pecador, força para quem deseja continuar caminhando e vida eterna para todos aquele que deposita sua fé nele. A cruz não foi o fim da história. O túmulo vazio continua anunciando que Jesus está vivo e reina para sempre e continua transformando vidas. A morte foi vencida, o inferno foi derrotado, Cristo reina para sempre. Então, se essa palavra falou com você no dia de hoje, mediante a ressurreição de Cristo, e no dia de hoje, na qual o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor Jesus Cristo está ressuscitando sonhos, vidas. Você que se encontra triste e desanimado, diante dessa palavra que o Senhor ressuscitou e está vivo no meio de nós para trazer entre nós uma viva esperança para todos aqueles que se encontram tristes, desanimados e cansados. Então fique com essa palavra e fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.